Glórias a Deus. Quero saudar todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, neste domingo abençoado, a qual o Senhor nos proporciona mais uma vez de estar aprendendo a palavra dele, né? Eu sou grato a Deus pela sua vida, eu sou grato a Deus pela vida da sua família, você que está nos assistindo em vossas casas, que Deus possa falar grandentemente em cada coração nesta manhã, através dessa lição da Escola Bíblica Dominical. Que a palavra de Deus, essa palavra que é poderosa, possa chegar em vosso lar, possa chegar em vosso casamento, em vosso matrimônio, e que Deus possa orientar, o Espírito Santo do Senhor fale em nossos corações nesta manhã. Meus queridos irmãos, nós estamos aqui na Assembleia de Deus, Ministério de Belém, né? Congregação aqui na rua Anjo Bertone. Nós somos do campo, aleluias, o campo de Amparo, né, Circuito das Águas. Nosso pastor presidente é o pastor José Lima, e nós temos a honra de estar aqui nesta manhã para ensinar, para, mais uma vez, falar da palavra do Senhor. Eu tenho a certeza que Deus falará em nossos corações nesta manhã. Meus irmãos, hoje, domingo, dia 21 de junho de 2020, estudaremos a lição de número 12, que tem por título a conduta do crente em relação à família, né? Na aula passada, a minha querida esposa, ela falou, deu a aula e falou sobre os atributos da unidade da fé, que é a humildade, a mansidão e a longanimidade, né? E hoje nós estamos chegando, pela graça, pela misericórdia de Deus, na penúltima lição desse trimestre, que nós aprendemos muito produtivo em respeito à igreja eleita, a qual nós estudamos a carta, aleluias, aos Efésios, que fala a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa, Nós temos essa certeza da promessa divina que Deus, aleluias, venha nos abençoar. Então, o título, a conduta do crente em relação à família. O texto áureo está em Efésios capítulo 5, versículo de número 31, que nos fala em nossos corações da seguinte forma: por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Efésios 5, versículo de número 31, aleluias, aonde está o nosso texto áureo. A verdade prática: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e insolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. A leitura diária, quem acompanhou, no decorrer da semana, na segunda-feira foi em Gênesis capítulo 2, versículo 24, onde fala que Deus, ele planejou abençoar todas as famílias da terra, onde a minha, onde a tua família também, aleluia, se enquadra no plano divino, abençoado pelo Criador. Na terça-feira, Efésios 5, 23, o marido é a cabeça do lar, assim como Cristo é a cabeça da igreja. Na quarta-feira, Efésios capítulo 5, versículo 25, aonde fala que o marido deve amar a esposa de forma incondicional. Na quinta-feira, Gálatas capítulo 5, versículo 13, o cristão desfruta da liberdade em Cristo e não está sujeito à escravidão. Na sexta-feira, o evangelho a qual escreveu Lucas capítulo 2, versículo 51, aonde Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. E sábado, Efésios 6, 3, aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma dupla promessa é assegurada. Glórias a Deus, leituras abençoadas. Eu convido os irmãos, aleluia, que nos acompanham neste momento, a estar pegando as vossas Bíblias, abrindo a vossa Bíblia em Efésios capítulo 5, onde nós iremos ler a leitura bíblica em classe. Efésios capítulo de número 5, versículo 21 ao 35, e também Efésios capítulo 6, do versículo 1 ao versículo de número 4. Glórias a Deus.
Efésios capítulo 5, versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar sua própria mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Efésios 6:1. Vós, filhos, sedes obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, vamos fazer uma oração neste momento, para que Deus possa nos dar um entendimento nesse domingo pela manhã. Eu tenho a certeza que Ele irá nos dar, Ele irá nos conceder o entendimento desta palavra, dessa lição que é rica em nossas vidas. Querido Pai, soberano Deus, graças nós te damos nesta manhã de domingo, Senhor, por nós estarmos mais uma vez de pé, Senhor, segundo a tua vontade, segundo ao teu querer, meu Pai. Obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem nos concedido, Senhor. Nós já podemos acordar, despertar nesse domingo pela manhã, Senhor, meu Deus, segundo, Senhor, meu Pai, a tua vontade maravilhosa, Senhor, a qual o Senhor tem nos dado. Que o Senhor possa, nesta manhã, Senhor, meu Deus, abrir o nosso entendimento, abrir o nosso coração, Senhor, para que nós possamos aprender, Senhor, da tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, meu Deus, cada um que está nos ouvindo neste momento, cada um que está nos assistindo neste momento, Senhor, meu Pai. Que seja uma aula produtiva, Senhor, que nós possamos aprender muito, Senhor, meu Pai, sobre essas maravilhosas, meu Pai, Escrituras, a qual o Senhor, meu Deus, nos deixou. É o que eu te peço nesta manhã, Senhor, meu Pai, e lhe agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glórias a Deus. Como o título, meus irmãos, dessa lição, ela vem falando sobre a conduta do crente em relação à família, né? Quando nós falamos a palavra conduta, né, nós vamos entender que é um modo de viver, né, um modo de agir e também um modo de se portar, né? Então, todos nós temos uma conduta, né? E a conduta cristã, meus irmãos, ela tem como um alicerce, né, um fundamento, é Deus. Então, deve ser, né, uma conduta abençoada por Deus, ou seja, o modo de agir tem que ser um modo de agir como Deus Ele quer que nós agimos, né? E quando nós vamos aqui a conduta do crente em relação à família, nós vamos entender que cada um tem o seu papel dentro da família, né? O marido tem um papel, a esposa tem um papel e também os filhos têm um papel. Se cada um tem o seu papel, ou seja, cada um tem a sua conduta, né? E quando a família é cristã, a conduta, né, tem que ser rigorosamente, né, uma conduta segundo a vontade do nosso Criador, ou seja, segundo a vontade do nosso Deus, o nosso Pai, né? Que nós possamos nesta manhã entender a respeito dessa conduta, né? Porque muitos
como cada um tem um papel, é fundamental cada um fazer conforme o seu papel, né? Nem um querendo tomar o papel de outro, nem um querendo fazer, né, o que é dado a fazer do outro papel, né? Então eu tenho certeza que nesta manhã nós vamos aprender muito sobre essa conduta, né? A conduta do crente em relação à família. O texto áureo já fala, né? Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Nós aprendemos muito nesse texto bíblico, né? Que aqui a palavra do Senhor fala, deixará o homem, ou seja, o homem, né? Um homem maduro já, né? Não é um menino, né? Deixará o quê? O seu pai e sua mãe, que já é exemplo de uma família, que é exemplo de uma constituição de uma família, né? A palavra de Deus fala assim, deixará o homem, ou seja, não é um menino, mas sim já um homem, né? O seu pai e sua mãe, ou seja, já é um exemplo de família, né? A família que é o projeto de Deus, onde é o homem e a mulher, né? Como foi criado lá no Jardim do Éden, né? Adão e Eva. E se unirá, ou seja, a uma nova constituição, ou seja, a uma nova família, né? Deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unirá, ou seja, vai constituir uma nova família. E se unirá o quê? A sua mulher, e serão dois numa só carne, ou seja, é o processo contínuo, né? Serão, ou seja, serão para sempre numa só carne. Uma só carne fala da intimidade do casal. Então, deixará o homem, o seu pai e sua mãe, e unirá a sua mulher, que serão dois numa só carne, né? A verdade prática também nos ensina grandes coisas, né? Deus estabeleceu o casamento monogâmico, ou seja, aleluia, Deus estabeleceu o casamento, né, de um só parceiro, ou seja, Deus colocou aqui só Adão e Eva, né? Ou seja, também heterossexual entre macho e uma fêmea, né? E insolúvel, ou seja, para sempre, até que a morte os separe. Isto é a instituição da família para a glória do nome dele. Então, tudo, né, toda a família que segue esses princípios a qual o nosso Criador deixou, que possa glorificar a Deus, que possa, né, ser grato e glorificar a Deus por isso, né? Vamos à nossa introdução. Estamos aqui, né, objetivo geral, mostrar que o relacionamento harmonioso está incluído no projeto divino para a família cristã. Aqui no tópico primeiro a gente vai estar refletindo sobre a conduta bíblica prescrita aos maridos. No tópico 2, demonstrar como a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. E no tópico 3, né, orientar a conduta dos pais e filhos no ambiente familiar. A família é a principal instituição planejada por Deus, né? A principal instituição planejada por Deus. Não é por acaso, né? Não é por sorte, mas sim planejamento divino. Ou seja, a família é um projeto de Deus. A família projetada por Deus. É por isso que o nosso inimigo, o nosso adversário, ele luta tanto para destruir o projeto de Deus. Ou seja, ele luta tanto para destruir, né, essa instituição que se chama família, que é um projeto maravilhoso de Deus, né? Quem não ama a sua família? A família, meus irmãos, é para ser amada. Por isso que ela é um projeto de Deus. É a principal instituição de Deus, né? O projeto de Deus. E esse relacionamento familiar é um projeto divino que tem a responsabilidade de quê? De glorificar a Deus e a transmitir à sociedade o padrão moral e espiritual da família, fundamentado na palavra de Deus. Ou seja, a família, ela é fundamentada na palavra de Deus, né? Como eu disse, a família não é algo do acaso, mas sim, ela é fundamentado segundo a vontade de Deus, fundamentado na palavra que é pura, é verdadeira, né, de Deus.
Para tanto, a Bíblia ressalta o papel dos pais, dos filhos no seio familiar. Tais papéis devem ser exercidos em obediência à palavra divina, a fim de que a família mantenha a comunhão e a convivência de forma harmoniosa. Com quem? Com o Criador, com Deus, né? Na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe um matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Está lá em Mateus capítulo 19, versículo 4 ao 6. No modelo divino, os membros da família são iguais, né? Porém, cada um desempenha papéis diferentes. Nessa lição, veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Irmãos, quando nós falamos em conduta cristã, né, requerida por Deus, são os princípios da família, né? E essa conduta, ela tem os seus princípios no quê? Na palavra de Deus, né? Ou seja, também no manual de Deus, que é a Bíblia, né? Onde nós precisamos, nós recorremos a Ele, né? Esta palavra que é poderosa, essa palavra que é fiel. Então, os nossos princípios bíblicos, né, é a palavra de Deus. Então, vamos ao tópico primeiro. Nós temos aqui 3 tópicos, né? O primeiro fala da conduta do crente como marido, o segundo tópico fala da conduta do crente como esposa, e o terceiro, a conduta do crente como filho, né, ou filhos. Isso se torna a família, né? O marido, a esposa e os filhos, né? Então nós vamos falar sobre esta conduta nesta aula. No capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio e eleva ao mais alto patamar ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Neste tópico estudaremos a analogia, ou seja, a semelhança referente ao marido. Vamos ao subtópico primeiro. O papel do marido como líder na família. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada da seguinte modo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Se os irmãos quiserem abrir para nos acompanhar, que nos fala assim: Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Está lá em 1 Coríntios 11, 3. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Foi o que nós lemos aqui em Efésios capítulo 5, 23, que nos fala: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Ela mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão. Isto é, o marido deve liderar a sua casa, do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando o seu absoluto bem-estar. Aleluias. Irmãos, quando nós vemos aqui, né, quando Paulo ele eleva aqui o marido, né, ao mais alto patamar de comparação, né, ou seja, comparando o marido como Cristo, né, olha só que nós vemos aqui que Deus, o Senhor, vem nos colocando uma autoridade sobre os maridos, né, sobre o homem da casa. Ele deve ser que liderar a casa. Quando Deus dá essa autoridade, né, de liderança, de liderar, vem consigo também a responsabilidade, né? Ou seja, liderar com toda a responsabilidade. Hoje, meus irmãos, muitos lares têm sido destruídos porque Deus deu, aleluias, autoridade para liderar, mas muitos não têm não têm a responsabilidade de liderar o seu lar. E é de suma importância. Quando nós vemos dentro da palavra de Deus, né, Josué vai falar lá no seu capítulo 24, versículo 15, a parte C: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha só que Josué vem trazer: porém,
eu e a minha casa. Nós vemos aí o homem como um sacerdote do vosso lar. Por que um sacerdote? Porque o homem é aquele que intercede, é aquele que ora em favor do bem-estar da sua família, é aquele que ora em favor da sua esposa, em favor dos seus filhos, né? Como o sacerdote era ali no Velho Testamento, né? Na Antiguidade. Então nós vemos a responsabilidade, e a gente olha aqui Josué, porém, falando assim: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele puxa a autoridade, né? Porém, eu e a minha casa, ou seja, porém eu e a minha família, olha a autoridade, porém eu e a minha família serviremos ao Senhor. Isso, meus irmãos, é um ato de liderança, né? Não fala assim, meus filhos, né, servirão ao Senhor, a minha esposa servirá ao Senhor, mas porém eu e a minha casa, né, serviremos ao Senhor. E o papel fundamental, né, do marido, né, da conduta, é o quê? Ser um bom líder, ser um bom esposo, né, ser um bom pai. Isso dá tudo, né, na liderança. A gente vê que um lar, né, bem liderado é um lar que tem muitos frutos, é um lar onde habita o amor, é um lar onde habita a paz. E como líder, ele tem que ser um belo, né, um excelente exemplo para o lar, para si próprios, né, dentro da família e também, né, na sociedade, porque quando a gente depara com vários exemplos, né, de um líder, de um pai que às vezes está, né, tem algum vício, né, na bebida, tem algum vício com drogas, a gente vê um exemplo péssimo para a família, um exemplo péssimo para a sociedade. Mas nós estamos tratando nesta manhã aqui de, né, a conduta cristã, ou seja, o título fala a conduta do crente em relação à família, né? Ou seja, o pai, que é um pai cristão, ele tem que ter um exemplo, meus irmãos, muito afinado à vontade de Deus, um exemplo claro, de um pai, aleluia, de um homem, de um líder, né, de uma família que não venha ter um mau testemunho. Por quê? Porque ali é um lar cristão, ali é um lar que habita a presença de Deus. Então, tem que saber liderar, tem que saber conduzir a família, né? Porque se não tiver a sabedoria de Deus, se não tiver a sabedoria divina, como que vai liderar? Né? Como eu preguei na quinta-feira ali a respeito de Salomão, né? Ele tinha um povo ali a liderar, ele tinha um povo ali a conduzir. E o que ele vai pedir a Deus? Primeiramente, ele pede a Deus o quê? Quando Deus fala para ele, pede o que quiseres, assim eu lhe concederei. Ele pede o quê? A sabedoria para conduzir o seu povo, para conduzir o povo de Deus. Então, o líder, né, ou seja, o marido, ele como líder de família, ele tem que ter essa sabedoria divina para liderar a sua família. Se não tiver a sabedoria, né, divina do Senhor, ele não vai conseguir liderar, ele não vai conseguir dar os seus frutos, né? Ou seja, que exemplo ele vai ser para os filhos? Que exemplo ele vai ser para a esposa? Então, é de suma importância a gente, né, relevar esses fatos, né? E hoje, né, nós vemos aqui que o papel do marido como líder da família, ele tem que ser um homem também amoroso, porque o que a mulher ela deseja de um homem? Ser amada. Então, o amor tem que fluir de um líder. Se o líder não ama, como que os liderados vão amar? Então, é de suma importância a gente entender, né? E Paulo, ele enaltece aqui, ou seja, o matrimônio, ou seja, o casamento, eleva ao mais alto patamar, ao comparar o quê? Dentro do casamento, dentro do matrimônio, ele compara o marido como Cristo e a esposa como a igreja. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 4, o escritor fala assim: venerado entre todos seja o quê? O matrimônio, ou seja, né, o casamento seja venerado, né? Então Paulo vem comparando que ele eleva, né, comparando o marido como a Cristo e a esposa como a igreja, né? Então,
os maridos, né, devem ser o exemplo, né, fazer o papel do marido como líder de família exemplar, não como, né, como um simples líder de família que venha a vacilar, que venha a não fazer a vontade de Deus, mas andar dentro dos princípios, andar segundo a vontade e a palavra de Deus, né? Aqui é necessário ressaltar uma questão importante. O movimento feminista com viés neomachistas considera neste modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Ao contrário desse falacioso discurso das Escrituras, o modelo cristão está fundado no amor e no respeito. Aleluia. Ou seja, quando nós vemos o papel da mulher, quando Deus cria a mulher, quando Deus está ali criando a mulher, como Ele criou o homem também, cada um para fazer o seu papel. E a mulher, ela foi criada para ser diferente do homem. Ou seja, a mulher foi criada para ser o que o homem não pode ser. A mulher foi criada para fazer o que o homem não pode fazer. É isso que nós devemos entender, segundo a palavra de Deus, né? A gente vê que as Escrituras, né, o modelo cristão, ele está fundado no amor e no respeito mútuo, né? Então a gente entende que a mulher ela foi criada para fazer o que o homem não pode fazer. O homem foi criado para fazer o que a mulher não pode fazer. Isso tem fundamento bíblico. E quando nós analisamos as Escrituras do Senhor, a gente vê que o exemplo da família, né, ou seja, do homem e da mulher, é um grande exemplo para nós. Por quê? Quando Deus ele começa a criar, né, as coisas, Deus fala no seu terminar ali dos versículos, né, da sua criação, Ele fala assim: e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Ele cria uma coisa e fala assim: e viu Deus que era bom. Mas quando a gente chega lá no capítulo 2 de Gênesis, versículo 18, a gente vai ver que e viu Deus que não era bom que o homem vivesse só. Ou seja, Deus ele quis criar a mulher para ser o quê? Uma adjutora para o homem, para ajudar o homem, né? Então a gente vê o princípio bíblico, né, da mulher, do homem nas Escrituras, né, como um modelo cristão para ser hoje, para ser eternamente, porque o que foi escrito, o que foi falado é para toda a vida, ou seja, eternamente. Esse exemplo tem que ser, né, falado. Amém? Vamos ao subtópico número 2. O amor como elemento primordial. O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Está lá em Efésios 5:25. Isso implica a prática de sacrifício, como diz as Escrituras. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional. Romanos capítulo 5, versículo de número 8. Assim a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor e não por ameaças ou imposições autoritárias. João capítulo 15, versículo 12 e 13. Desse modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Meus irmãos, o amor como algo fundamental, como algo primordial no matrimônio, no casamento, né? E aqui vem falando, né, sobre o elemento primordial. O elemento primordial de uma relação é o amor. O que a mulher hoje ela quer mais? O que a mulher mais espera? Ela espera ser o quê? Amada. Amada por quem? Pelo seu esposo, né?
E quando a gente se refere ao amor, que a mulher quer mais ser amada, né, pelo seu esposo, a gente vai ver que a Bíblia nos fala, né, lá em 1 João, capítulo 3, versículo 18, fala, né, filhinhos, não vos ameis somente por palavras, mas por atitudes, ou seja, né, tem que amar, né, com palavras, ou seja, dizendo eu te amo, né, esse é o amor da minha vida, mas também com atitude, né, atitude de amar, atitude, né, de ter este amor verdadeiro. Então a palavra vem nos ensinar que o amor é o elemento primordial e a esposa ela quer ser amada. E a palavra do Senhor vem nos falando também aqui em Efésios capítulo 5, versículo 25. Vós maridos, amai vossa mulher. Se a mulher ela deseja ser amada, qual é o que Deus fala? Qual é a palavra que Deus fala para os maridos? Olha aqui, vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Se Paulo está comparando o marido como Cristo e a mulher como a igreja, Cristo, ele amou, ele ama a sua igreja, ou seja, o marido tem que amar a sua esposa, né? A gente que estamos liderando a obra de Deus, a gente vai aconselhar muitos, né, casamentos, né? E a gente vê que o amor entre o homem, ou seja, o amor entre o marido e a esposa tem que ser esfriado. Mas a palavra de Deus diz que este amor tem que ser renovado. Esse amor não pode ficar somente em palavras. Tem que ser um amor prática, um amor convivido, um amor praticado entre o marido e a esposa. Não existe, né, um marido falar, eu não amo mais minha esposa, ou uma esposa falar, eu não amo mais meu esposo. Porque o casamento, meus irmãos, como o nosso escritor falou aqui, o casamento é um casamento indissolúvel, ou seja, é um casamento que não pode acabar. Por que um dia houve seu amor e hoje já não há mais amor? O que aconteceu para perder o amor? O que, né, tem um relacionamento que pode perder o amor? Qual é a brecha que o casal está dando para perder o amor? Nós precisamos, né, entender isso. Nós, como maridos, devemos amar a nossa esposa como Cristo também amou a sua igreja. Então você que é marido, você que é esposo, neste momento que está nos ouvindo, ame a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Minha esposa está aqui também, na parte técnica, né? Eu a amo como Cristo também amou a sua igreja. Assim, meus irmãos, há a verdadeira harmonia, né, conjugal. Ou seja, quem é músico sabe que a música tem que ser uma música harmônica, né? Na música ali tem a sua harmonia. Se a música, meus irmãos, né, o instrumento, né, não está harmônico a outro instrumento, não vai sair a melodia, não vai sair a música. Da mesma forma, tem que estar em harmonia o quê? Entre o marido e a esposa. E o que traz essa harmonia? É o amor. Este amor, a palavra do Senhor fala aqui, que é um amor incondicional, ou seja, um amor sem limites, né? Então, como Paulo escreveu lá em Romanos 5, versículo 8, assim a igreja foi atraída para Cristo por meio do quê? Do amor. Se um dia, né, você que é esposo, você que é esposa, houve-se o quê? Uma atração com o seu cônjuge, é porque houve-se o amor. E por que o amor se acabou? Se a palavra de Deus fala que nós devemos, né, amar incondicionalmente, ou seja, sem limites, né, indissolúvel, ou seja, que não pode acabar. Então, como a igreja foi atraída para Cristo, né, por meio do amor e não por ameaças ou imposições autoritárias. Não é por isso, não é dessa forma, né? Você tem que me amar porque eu sou seu marido, né? Ou você tem que me amar porque eu sou sua esposa. Não, o amor, ele é espontâneo, né? Então, ninguém é obrigado a amar ninguém.
Mas a partir do momento que é gerado, há essa atração do amor, esse amor tem que ser por toda a vida. Não tem como você amar, né, e depois você desamar. Não, o amor é por toda a vida. A palavra de Deus diz que nós temos que amar até os nossos inimigos, né? Então, olha só. Agora imagine só aquela pessoa que está do nosso lado, aquela pessoa que está caminhando com a gente. Nós devemos amá-las, né? Amar suas esposas. Isso é a palavra de Deus. Deste modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exemplo do que? O amor. Então, o maior exemplo, o amor. E a palavra de Deus vem dizer que esse amor não pode ser um amor fingido, de maneira alguma, né? Paulo escreve lá em 1 Coríntios 13, o amor não pode ser um amor fingido, mas um amor, né? Ou seja, um amor com fidelidade, um amor fiel, né? Então, nós terminamos esse segundo tópico, né? O amor como elemento primordial para quê? No casamento, no matrimônio. Vamos ao subtópico de número 3. O cuidado do marido à esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é a parte do marido ao declarar: quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Efésios capítulo 5, versículo 28, parte B. Acrescenta ainda que toda a pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo, o que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher, do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Isso implica proteger a esposa e prover-lhe uma vida digna. Essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais, mas igualmente ao afeto, à consideração e à honra. Dentre outras, tal demonstração do amor deve ser sincera, tanto em público quanto em particular, de modo permanente, enquanto ambos viverem. Ou seja, casamento é por toda a vida, até que a morte vos separe. Então, segundo a palavra de Deus, até que a morte vos separe, então, enquanto ambos viverem juntos, deve praticar o amor, deve praticar o cuidado. Nós estamos falando sobre o marido neste momento, né? Então, o marido tem que zelar, ele tem que cuidar, né? Tanto em público quanto em particular. Meus queridos irmãos, nós vemos muitos, né, exemplos de maridos que às vezes no meio, né, da sociedade ama a sua esposa, tem esse afeto, esse carinho, mas a hora que chega no particular, a hora que chega no lar, já não é da mesma forma. Ou seja, é um amor fingido, né? Ou seja, para mostrar que ama para os outros, mas dentro do lar não ama. Ou seja, dentro do lar, né, maltrata, dentro do lar, né, faz coisas horríveis. Mas a palavra de Deus, ela nos fala que este amor deve ser sincero, tanto em público quanto no particular. Irmãos, falando sobre amor, a gente pode entender que quem ama de verdade, quem ama com toda sinceridade, tem 4, aleluias, exemplos de amor que a gente pode tirar de dentro do amor. Quem ama, ele cuida, né? Quem ama, ele está cuidando, né, da esposa, ele está cuidando da família, ele está cuidando do lar. Quem ama também diz que ama. É importante isso. Quantas vezes, às vezes uma esposa fica esperando do marido, o marido falar assim: eu te amo, minha esposa, e não recebe isso. Então, quem ama tem que dizer que ama. Não é só no dia dos namorados, né, como a gente viu nas redes sociais. Chega dia 12 de junho, aparece vários casalzinhos lá, né? Tem uns lá que a gente nem conhece quem era a esposa. Há muito tempo, né,
convivendo, a gente não conhecia quem é a esposa. Só agora no dia dos namorados colocou quem é a esposa. Da mesma forma, né, a esposa, a gente conhecia a mulher, mas a gente não conhecia o esposo. Aí chega no dia 12 de junho, coloca lá a foto da esposa, do esposo. Isso, meus irmãos, tem que ser os 365 dias do ano. Mostrar que ama, mostrar, né? Ou seja, como João escreveu lá, não ameis somente em palavras, mas em atitudes, né? Então, tem que mostrar o afeto, o amor. E também tem que dizer que ama, né? Outra parte fundamental para ter um cuidado, né? Para cuidar de quem a pessoa verdadeiramente a pessoa ama, é o que? É ter tempo para a pessoa que ama. Irmãos, na correria deste mundo, na correria, né, desse século 21, a gente tem que ter tempo para quem a gente ama. A gente tem que ter tempo para a nossa esposa. A esposa tem que ter tempo para seu marido. Hoje, meus irmãos, quando a gente fala, né, no projeto de Deus que é a família, e a família é constituída pelo marido e também pela esposa, aonde o inimigo ele quer acabar, aniquilar esse projeto de Deus, aonde está a brecha? A brecha está, às vezes, em não ter tempo um para o outro. Nessa correria, tem que ter tempo. Ah, pastor, mas eu vou deixar de trabalhar para estar com minha esposa? A esposa, eu vou deixar de fazer o serviço doméstico para estar com meu esposo? Não, de maneira alguma, né? O homem trabalha, a esposa ela cuida do lar, ela trabalha também, mas tem um momento ali íntimo do casal, tem um momento ali de, né, um ter um tempo para o outro. Isso é primordial num ato conjugal, isso é primordial no matrimônio, ter tempo um para o outro. Na vida, as circunstâncias tem que abrir uma brecha para ter esse tempo, né? Porque quem ama tem tempo para a pessoa amada. Ter tempo para a pessoa amada. Tem uns que querem ganhar o mundo todo, né? E acaba perdendo a sua esposa. Acaba perdendo a sua principal ajuda, a sua metade, né? Como muitos falam assim, ela é a metade da minha laranja, ela é a tampa da minha panela. Que exemplo feio. O Senhor nos deu um grande exemplo. Está lá em Gênesis capítulo 2, que fala que a mulher, ela é a adjutora, ela é a ajudadora. Quando Deus ele dá esse exemplo, que a mulher é a adjutora, lá em Gênesis capítulo 2, eu falo em memória no versículo 18, ou seja, que ela é aquela que nos ajuda. A gente vai entender que Deus está comparando a mulher com um dos nomes do Espírito Santo. O que o Espírito Santo é? O nosso ajudador. O que a mulher é? O homem? A nossa adjutora, ou seja, a nossa ajudadora. Nós temos um grande exemplo, meus irmãos, para falar de Deus a respeito disso. Que ela possa ser a nossa ajudadora sempre. E quem ama tem tempo, né, para a pessoa amada. E também agradar a pessoa amada. O que adianta ter o tempo, dizer que ama, dizer que cuida, mas não agradar? Isso aí, meus irmãos, é um círculo que o marido tem que fazer pela esposa. Cuidar, dizer que ama, né? Falar, agradar ela, ter tempo para ela, isso tudo vai ajudar no seu relacionamento, né, conjugal. Amém? Então, feliz é a família que anda debaixo dos princípios do Criador. Então, que todas as famílias possam andar debaixo dos princípios do Criador. Síntese do tópico primeiro. Ao marido, Deus delegou a liderança do lar e o dever de amar a sua esposa com verdadeiro altruísmo. Então,
a gente viu o papel fundamental do marido como líder, né? Como cabeça da mulher, como cabeça do lar. Irmãos, o que o inimigo tem colocado hoje? O inimigo, o que ele quer fazer? Ele quer bagunçar. Qual é a bagunça que o inimigo faz? Ele quer inverter os valores. E se Deus colocou um papel fundamental para cada um, se está na conduta do crente, se está na conduta, né? Quando a gente fala a palavra conduta, a gente fala também da hierarquia policial, né? Ou seja, o policial tem sua conduta. E essa conduta não pode mudar, né? Diante ali o soldado, diante do sargento, sargento diante do tenente, não pode. A gente vê que a conduta é seguida, a regra. E se não seguir, tem ali, né, as suas advertências. Da mesma forma, a conduta cristã, ela deve ser seguida segundo a regra de quem? Do Criador, de Deus. Isso aqui não foi escrito pelo homem, foi escrito pelo homem, mas foi designado por Deus, inspirado por Deus. Ou seja, a conduta vem do Senhor, o mandamento vem do Senhor. Então isso é muito importante nos dias de hoje, né? Saber qual é o seu papel. Marido, saiba qual é o seu papel. Esposa, saiba qual é o seu papel. Filhos, saiba qual é o seu papel. Amém? Então vamos ao tópico de número 2, que fala a conduta da crente como esposa. Vamos demonstrar como a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. De acordo com a analogia paulina em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada ao quê? À igreja de Cristo. Lembra que nós estudamos agora mesmo? O marido comparado a Cristo e a mulher comparada como a igreja de Cristo. Nesse ponto, veremos a conduta requerida da esposa de Cristo. O conceito de submissão cristã, As Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros, no temor de Deus, ou seja, aqui em Efésios capítulo 5, versículo 21. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados. Das esposas aos seus maridos, Efésios 5, 22. Dos filhos aos seus pais, Efésios 6, 1. Dos servos aos seus senhores, Efésios 6, 5. No caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, que a mulher, que a esposa seja sujeita ao vosso marido, ao vosso esposo. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Por isso, nada há de ser depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua amada esposa. Foi o que nós estávamos falando, né? Aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Aqui não trata, né, de domínio, né? A mulher ser sujeita ao homem, não é o domínio da mulher, né? Mas voluntariamente, ou seja, por amor, por vontade, né? E segundo a vontade de Deus, fazer a vontade do Senhor, né? E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. A gente vê que a palavra fala que não é bom que o homem esteja só. Farei uma adjutora, uma ajudadora, uma auxiliadora que esteja como diante dele. Irmãos, quando nós olhamos para o subtópico que a gente vai entender sobre o conceito do que? Submissão cristã. Ou seja, submissão, estar sobre uma missão. Qual é a nossa missão? Qual é a missão, né, do casamento? Dar os frutos. E o casal,
tanto como a mulher como o homem, estão sobre essa submissão. E tem que andar no mesmo caminhar, no mesmo passo. E aqui, as Escrituras vêm ensinar, que os dois têm que ter o quê? Temor a Deus. Andar segundo a vontade de Deus. E o exemplo aqui de submissão são apresentados o quê? Aos seus maridos, aos pais e aos servos dos senhores, Então a gente vê que a submissão, o conceito de submissão da mulher para o marido, e de ambos com temor a Deus, isso é princípio divino. Não é uma autoridade delegada por homens, mas princípios divinos, Vamos ao subtópico número 2. A condição da mulher cristã. Na cultura judaica, a mulher ocupava posição secundária e era parte da propriedade de um homem. Gênesis capítulo 31, versículo 14 e 15. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. No Evangelho de Cristo, as mulheres alcançaram posição de dignidade igual aos homens. Gálatas capítulo 3, versículo de número 28. Ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou paradigmas da época e se pôs ao preconceito e à discriminação. João capítulo 4, versículo 9 e 10. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão, Quando nós analisamos aqui a condição da mulher cristã, na geração passada, ela estava atrás do homem, ela estava sobre a autoridade, ela estava ali, como se fosse, escravizada pelo homem. Na geração, meus irmãos, presente, a gente vê que corremos um grande risco de colocar a mulher na frente do homem. Por quê? A posição que Deus colocou a mulher foi ao lado do homem. A posição divina, a posição que a Bíblia nos fala é que colocou ao lado do homem, como ajudadora, como auxiliadora, do homem. E a gente vê que essa posição, da mulher, ou seja, na posição que, segundo o Evangelho, Cristo, as mulheres alcançaram a posição de dignidade igual aos homens, ou seja, do lado dos homens, Ou seja, a mulher não é maior que o homem, não está na frente do homem, também não nem atrás, mas igual ao homem, ou seja, do lado. Então, a gente vê qual é a condição da mulher, na conduta cristã, na conduta, segundo a palavra de Deus. Subtópico 3. A reverência devida ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Este amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa de ser recíproca, ou seja, similar ao marido. O homem que assim se porta coopera para que a esposa o reverencie. Meus irmãos, se o maior desejo, a maior vontade da mulher cristã é ser amada, qual é o maior desejo do homem, do marido, do esposo? Ser reverenciado, Então, o homem aqui, nós vamos ver que o homem que assim se porta coopera para que a esposa o reverencie, Está aqui em Efésios capítulo 5, versículo 33, que fala: assim também como vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, ou seja, o homem amando a sua própria mulher. O que a mulher deseja? Ser amada. E a mulher como a si mesmo, e a mulher
reverencie o seu marido, né? Ou seja, a mulher tem que reverenciar o seu esposo no nosso lar, né? Na sociedade, porque ele é o exemplo de líder no lar, né? Denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar seu amado. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar. Como homem, meus irmãos, a cabeça da mulher, como homem, né, líder do lar, a mulher tem um papel fundamental. O que ela faz? Ela apoia, ela ajuda também na tarefa do quê? De liderar. O homem não lidera sozinho, de maneira alguma. Ele é apoiado por quem? Pela sua adjutora, pela sua auxiliadora, né? Não tem como o homem liderar um lar sozinho. Não tem como, né, o homem, né, liderar sem apoio de uma mulher. Isso aí não vai estar em harmonia, isso aí não vai estar na mesma forma, porque aí vai ter o quê? Dois modos de pensar, dois modos de agir, e não é uma só carne, como o texto fala aqui, né? O texto áureo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mulher, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne. Ou seja, tem que ser o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de agir. Se o homem quer liderar sozinho, não vai conseguir, porque a mulher é aquela que apoia, é aquela que ajuda na tarefa do quê? De liderar. Significa que a esposa participa das decisões em família, porém não procede como opositora, né? Quantas esposas têm sido opositoras no relacionamento? Irmãos, relacionamento aonde tem oposição, né? A gente vai ver que a oposição não é de Deus. A gente vê que Satanás, nosso opositor, ele luta para destruir as nossas vidas. Então, se tem oposição, né, dentro do lar, não vai ter um lar com frutos, né? Não vai ter a vitória, né? Então, não procede como opositora, nem desautoriza a autoridade do seu esposo. Ou seja, antes de casar, né, era eu. Depois de casar, é o que? É nós. É dessa forma, né? Casou, é nós. Não é mais eu, não é mais a minha esposa, mas sim nós, né? Porque a bênção de Deus é sobre nós. Ou seja, quando respinga a bênção, quando a bênção cai sobre as nossas vidas, sobre o lar, sobre a minha vida, sobre a vida da minha esposa, dos meus filhos. Mas também, quando tem um problema, é sobre as nossas vidas. Não tem como sair fora, porque, né, é uma só carne, é uma só vontade e um só querer. Amém? Vamos ao síntese do tópico 2. A esposa, Deus delegou a tarefa de respeitar a autoridade do lar conferida ao seu marido. Amém? Vamos ao tópico de número 3. A conduta do crente com o filho. Falamos sobre o marido, né? Sobre a constituição da família, que é o marido. Falamos também sobre a conduta da esposa e agora a conduta do crente como filho, ou seja, os filhos que estão nos ouvindo neste momento, né? Vamos prestar bastante atenção. A responsabilidade dos pais. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Está lá em Efésios capítulo 6, versículo 4. A palavra doutrina ou disciplina, né? A palavra doutrina significa disciplina, e do grego paideia significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta
obediência das normas. Meus irmãos, quando nós falamos a palavra doutrina, né, muitos já pensam, a doutrina cristã, a doutrina, né, que Deus nos deixou. Sim, a doutrina, meus irmãos, é a formação do caráter. Ou seja, que a própria palavra fala, né, sobre disciplina do caráter cristão. E há uma grande responsabilidade dos pais, como a palavra do Senhor fala aqui. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e na demonstração do Senhor. É muito importante os pais criar os seus filhos ensinando a doutrina. A doutrina, meus irmãos, bíblica, a doutrina do Senhor, a doutrina da fé e muitas outras doutrinas que tem, né? Para quê? Para desenvolvimento de caráter, desenvolvimento do quê? De obediência, desenvolvimento de normas. Muitos pais, meus irmãos, não têm ensinado a doutrina. Muitos pais não têm, aleluia, treinado os seus filhos a ter uma vida de conduta cristã. Nos dias atuais, meus irmãos, se os pais não aplicam a doutrina, o que o mundo vem? O mundo vem e aplica o seu modo de conduzir, o seu modo de viver. E a gente sabe que quem está conduzindo o mundo, né? Quem está liderando o mundo, quem está fazendo, né, coisas terríveis, o curso deste mundo como está. Então, cabe a nós, pais, ensinarmos a doutrina aos nossos filhos. Já a palavra admoestação do grego, noutese, quer dizer instrução ou advertência, que faculta a distinção entre o mal e o bem. Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência de seus filhos. A palavra de Deus, meus irmãos, lá em Provérbios 22, versículo 6, fala assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Não é o caminho, mas sim no caminho. Este caminho é o caminho que você deve andar. Este caminho, quando a palavra de Deus fala assim, no caminho, quando nós falamos assim, o caminho, para a gente chegar em certa cidade, né, temos muitos caminhos. Vou dar exemplo, quando a gente vai de São Paulo para o Rio de Janeiro, tem vários caminhos. Ou até mesmo aqui de Guaxupé para a capital, Belo Horizonte, tem vários caminhos. A gente pode sair aqui, né, por um caminho, sair por outro caminho. Mas quando a palavra de Deus fala assim, no caminho, é o caminho que é para nós ensinarmos. Não basta a gente falar assim, olha, você tem que ser cristão, mas a gente tem que ensinar o caminho, no caminho. É a gente falar qual é o caminho que os nossos filhos devem trilhar, né? E a palavra aqui, aleluias, admoestação, ela tem como advertência, né, instruir, fazer distinção entre o mal e o bem. Ou seja, qual é o caminho que leva ao mal? Qual é o caminho que leva ao bem? A instrução, meus irmãos, é dos pais. Hoje, meus irmãos, quantos pais querem terceirizar, né, os ensinamentos para os filhos? Terceirizam na escola, terceirizam nas babás, deixam os filhos, né, lá para o pai, para os avós, né, cuidar. Não, nós, pais, seremos cobrados. A instituição da família é essa, né? O pai, a mãe e os filhos. Essa é a instituição divina de Deus. Quem deve ensinar os filhos? Os pais, né? Ele deve instruir, como o escritor falou aqui, né? Segundo aqui é Provérbios 22, 6. Instrui o menino no caminho que deve andar. Para quê? Até quando envelhecer. Não é até quando ele ficar moço, não. Até quando ele fazer os 18 anos, né?
ganhar uma maioridade, querer sair de casa. Não. É até quando envelhecer, ele não se desviará dele. Se você está ensinando teu filho, tua filha, no caminho, até quando ele envelhecer, ele se lembrará e não se desviará. A palavra de amonestação, como a palavra Bíblia, como o Escritor nos fala aqui, ensinar o que é bem e também o que é mal. Não adianta nada a gente sentar com nossos filhos e falar só, Jesus é bom, a igreja, se você estiver na presença do Senhor, o Senhor vai te abençoar. Este é o caminho que você deve andar. A gente também tem que mostrar as duas faces. Olha, tem um caminho que te leva à morte. Tem um caminho que te leva à condenação eterna. Tem um caminho que vai acabar com a sua vida. A gente tem que ensinar a verdade para nossos filhos. Não basta nós falarmos somente do caminho que é Jesus Cristo, porque Ele fala, Ele é o caminho, né? Ele é a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. O caminho é Jesus Cristo. Então nós devemos ensinar aos nossos filhos, né? Ele está neste caminho. Só tem um caminho para ir para o céu, que é Jesus. Sem esse caminho a gente não vai a lugar nenhum. Pelo contrário, a gente vai para a morte eterna. E esse critério, né, de educação está fundamentado na palavra de Deus. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposições injustas, a fim de não incitar a ira de seus filhos. Então, os pais devem ensinar conforme a vontade de Deus, em amor, sabendo o momento certo de corrigir, né? Não provocando a ira de nossos filhos, né? Um bom pai, uma boa mãe, sabe do que eu estou falando. Corrigir com amor, corrigir com carinho. Quantas pessoas, né, que hoje já estão, 60, 70 anos e falam assim, meu pai, ele me corrigiu com amor, me corrigiu com carinho. Hoje eu estou aqui porque eu vivo o amor, porque não foi provocado em mim uma ira, não foi provocado em mim, a gente vê que hoje tem pai que o seu filho não faz aquilo, vai lá, parte no filho, maltrata o filho. Isso vai criando o quê? Um rancor, vai criando uma ira no coração dos filhos. E quando eles tiverem os filhos dele, vão tratar dessa mesma forma. E não é dessa forma que a palavra nos ensina, nos exorta a fazer, mas com amor, sabendo o momento certo de corrigir, sabendo o momento certo de educar. Como eu disse, hoje a família tem se desvirtuado porque o pai e a mãe colocam o filho no mundo e quer terceirizar o ensinamento. Isso não pode, meus irmãos, porque não pode terceirizar o ensinamento. Um filho, meus irmãos, que é ensinado, nós estamos falando aqui sobre a conduta cristã. Um filho que é ensinado sobre a conduta cristã, ele vai chegar na escola, ele vai ser um bom aluno. Ele vai chegar no trabalho, futuramente, ele vai ser um bom trabalhador. Por quê? Teve os princípios bíblicos ensinados pelo pai e pela mãe, ou seja, a sua conduta cristã, ela vai ser conduzida por toda a sua vida. Até quando envelhecer, ele vai lembrar dos ensinamentos. Então, é de suma importância, o pai e a mãe tirar um tempinho para ensinar os seus filhos, Se você não ensinar, o mundo vai ensinar. Se você não corrigir, o mundo vai corrigir. Se você não amar, o mundo vai amar. E a gente sabe que os prazeres do mundo, meus irmãos, não é a vontade de Deus. Isso é muito importante nas nossas vidas como pais, ensinar aos nossos filhos. Vamos ao subtópico de número 2. A conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo. Vós, filhos, sedes obedientes aos vossos pais. Está em Efésios capítulo 6, versículo 1. Você que é filho, que está me ouvindo neste momento, seja obediente aos vossos pais, viu? Porque é a palavra de Deus que está falando.
A explicação para esta postura é categórica, porque isto é justo, que é o finalzinho, a parte B do versículo 1 aqui de Efésios 6. Ela segue a ordem natural divinamente estabelecida por Deus. Deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Está lá em Lucas capítulo 2, versículo 51. Para ratificar esse ensino, o apóstolo cita o 5º mandamento: honra o teu pai e a tua mãe. Assim os filhos devem obedecer e honrar seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado. E honrar envolve amor, respeito e até mesmo sustento em caso de necessidade. Quando a palavra de Deus fala assim: vós filhos, sedes obedientes a vossos pais, é que os filhos possam ser obedientes ao que o pai fala, ao que a mãe fala. E a palavra vem dizendo, meus irmãos, que os filhos devem honrar ao seu pai e a honrar a sua mãe. Quando os filhos honram seus pais, honram suas mães, eles estão aprendendo a amar, aprendendo, a confiar, buscando uma sabedoria dos pais e das mães. Por isso, o exemplo do pai e o exemplo da mãe. Se o pai dá um bom exemplo, ele vai ser um grande exemplo para os filhos. Os filhos vão ser obedientes. Se a filha e o filho tem exemplo, a filha tem exemplo como da mãe, ela vai ser uma boa mulher no seu lar, ela vai ter os princípios. Está vendo como que a família ela começa no pai, no marido, na esposa, no pai e na mãe, e ela se torna um exemplo para os filhos, ou seja, um exemplo para os frutos, Olha só, a gente tem exemplo como uma árvore. A árvore que dá uma fruta, se a gente pegar aquela fruta e plantar a sementinha, ele vai nascer uma mesma árvore, da mesma forma, e dará os mesmos frutos, não é dessa forma? A gente pega lá a semente, de uma árvore que dá um fruto, maravilhoso. Vamos pegar o exemplo de uma maçã. A gente pega a sementinha da maçã, a gente vai lá, planta a maçã, vai nascer melancia? Não. Vai nascer quiabo? Não. Mas vai nascer o quê? Maçã. Dessa forma, como na conduta cristã da família, o homem, a mulher e seus frutos, que são seus filhos, se o filho é obediente, se o filho honra o pai e a mãe, ele vai ser o exemplo do pai e da mãe. Ele vai dar os mesmos frutos, Isso, meus irmãos, é muito importante, E como os filhos devem obedecer e honrar seus pais, logo obedecer significa cumprir o que é ordenado, ou seja, o pai ordena aquilo, a mãe ordena aquilo, tem que ser cumprido. E o filho que é obediente ao pai e à mãe é um filho que é obediente a Deus. Um filho que não é obediente ao pai, não é submisso à mãe, não é submisso aos seus pais, ele não é submisso a Deus. Mas quando isso se torna obedientes ao pai e à mãe, honra o pai e a mãe, vai ser obediente a Deus, vai ser obediente à palavra, vai saber honrar a Deus também, E honrar envolve o quê? Amor, respeito e até mesmo sustento em caso de necessidade, Quantas vezes nossos pais, nos cuidou de nós, nos ajudou, nos fez coisas, maravilhosas quando nós éramos crianças, até hoje faz ainda para nós. Então, quando a gente honra nosso pai, honra nossa mãe, até mesmo no momento que eles precisam, nós precisamos ajudá-los, nós precisamos, como o escritor vem falando aqui, na necessidade nós devemos ajudar. Tem muitos, meus irmãos, que o pai e a mãe cuidou, o pai e a mãe orientou quando era criança, quando era bebezinho, quando era criança, quando era adolescente, quando era jovem, até mesmo pagou uma faculdade, deu um ensino bom para os filhos,
E os filhos cresceram, porque o pai ali, né, sacrificou, a mãe sacrificou, né, fez até, deixou de fazer suas próprias vontades para fazer a vontade do filho, né? E o filho já formado, o filho já, né, com uma vida já estabilizada, né, vê o seu pai, vê sua mãe passando necessidade, em vez de cuidar. Isso aí, meus irmãos, honrar o pai e a mãe não é só quando é jovem, não é só quando é adolescente, não é só quando é moço, mas honrar o pai e a mãe, né, enquanto tem o pai e a mãe, enquanto tiver o pai e a mãe, tem que estar ali honrando, tem que estar ali sendo obediente, né? A gente vê muitos casos já, né, que às vezes o pai ou a mãe tem lá quase 100 anos, né? O filho ele tem 75 anos ali, já é avô e ainda honra ali seu pai e sua mãe. Então, a gente tem que honrar. E a gente vê muitos, né, muitos relatos, né? O pai fez, deixou de fazer na sua vida, a mãe deixou de fazer na sua vida para fazer a vida do seu filho. O filho, depois de formado, vai lá, em vez de ajudar na necessidade dos pais, faz o quê? Coloca o pai, coloca a mãe lá no asilo, coloca a mãe, o pai, para outras pessoas cuidar. Cadê a honra? Cadê a honra? Né? Cadê o cuidar? Porque devemos honrar, né, nossos pais e nossas mães. Ou até mesmo outros abandonam, né? Alugam uma casa lá, põe um quartinho, põe lá, né, comida e deixa abandonado. Meus irmãos, que coisa desumana, né? Que falta de desonra. Infelizmente, né, na nossa sociedade existe isso, mas ainda, graças a Deus, o Senhor tem nos dado, né, a sabedoria para a gente poder falar, né, falar do amor do Senhor, falar sobre a honra, falar sobre o obedecer. E a palavra de Deus fala que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Então, filhos, sedes obedientes aos vossos pais, honra ao seu pai e honra a sua mãe. Vamos ao subtópico de número 3. O mandamento com promessa. Aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma promessa dupla lhes é assegurada. Qual é essa promessa? Olha só, honrar o pai e a mãe, Deus fez uma promessa. Olha só como que Deus é generoso, como que Deus é bondoso, né? Ele faz uma promessa. Essa promessa está aqui, ó, em Efésios capítulo 6, versículo de número 3. Não é somente uma promessa, é dupla promessa. São duas promessas. Abra a vossa Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo 3, né? Vamos ler o versículo 2 para a gente entender melhor o seu contexto. Efésios capítulo 6, versículo 2 e 3. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Duas promessas aqui é assegurada por quem? Por Deus. E não é assegurada por governante, pelo homem, não, mas por Deus. Para que vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa. Se você tem honrado a tua mãe, se você tem honrado teu pai, você vai bem. Você vai progredir, você vai ter uma vida próspera, você vai ter uma vida abençoada, você vai ter uma vida, né, cheia de bênçãos do Senhor. Isso aqui envolve prosperidade exterior, sim, envolve sim. Mas o que adianta você ter, né, a tua vida de bem, você ter uma vida boa, se você não tiver os dias da sua vida alongados? Essa é a segunda promessa. Se você honrar a tua mãe, se você honrar o teu pai, o que vai acontecer? E vivas muito tempo sobre a terra. Seus dias serão alargados, seus dias serão maiores. Embora dádivas espirituais estejam implícitas, a ênfase recai sobre os benefícios materiais. Significa que, ao obedecer e a honrar seus pais, os filhos submetem ao arbítrio de Deus, que segundo o seu beneplácito, ou seja, o seu bom propósito, da sua boa vontade, os recompensará
com benesses especiais. Irmãos, filhos, honra o teu pai e tua mãe, para que você vá bem e para que os dias sejam alargados sobre essa terra, para que vivas muito tempo. Vamos à conclusão, meus irmãos, desta aula. No modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. Quais são esses deveres específicos, cristão? A conclusão está com um resumo para nós nesta aula. Deveres específicos. Vamos lá. O marido tem o dever de liderar e amar sua esposa. Então, qual é o dever do marido? Liderar e amar a sua esposa. Então, o marido escreve um papel, cola na geladeira para não esquecer. Liderar e amar a sua esposa. Esse é o dever do marido. Qual é o dever da esposa? A esposa submeter-se e respeitar a liderança do seu marido, para que não entre em oposição, para que não seja uma opositora, mas sim, lembra, uma adjutora, uma auxiliadora do seu marido. Aos pais, o dever de educar seus filhos segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras, não é a forma educacional que o governo quer implantar, que o mundo quer implantar, mas educar segundo as Escrituras. Meus irmãos, quando nós abrimos as Escrituras Sagradas, nós vamos aqui entender qual é a vontade de Deus para com a família. Então, se as vontades de Deus, os propósitos de Deus são maravilhosos, então a gente tem que se ensinar conforme as Escrituras, conforme a doutrina do Senhor. Aos filhos deve o dever de obedecer e honrar aos seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família, que se porta conforme Deus planejou. Meus irmãos, quando a família está nesse mesmo pensar, nesse mesmo modo de agir, está vivendo o quê? O propósito divino. Está vivendo conforme Deus planejou. E conforme Deus planejou, meus irmãos, não muda, não há variação, não há sombra de dúvidas, porque Deus planejou dessa forma. Se nós vivermos conforme Deus mandou, conforme Deus planejou, nós vamos viver em perfeita harmonia familiar. Não vai ter briga, não vai ter desafeto, não vai ter falta de amor, não vai deixar o inimigo adentrar na família. Ou seja, se você está vivendo o plano divino de Deus, não haverá brecha para o inimigo. Que nesta manhã o Espírito Santo de Deus possa falar melhor com vossos corações. Comece a viver conforme Deus planejou. Esquece o que o mundo tem a oferecer. Esquece o que o mundo está querendo colocar, como um segundo projeto. Não. O que Deus projetou é o que Deus projetou e nada muda. Passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. Lembre-se desse versículo. O que Deus planejou não pode mudar. E o mais importante, o que Deus planejou, Ele está ali firme, Ele está ali fazendo, Ele está ali operando. E ninguém pode, atrapalhar o operar de Deus na minha e na tua família. Se a tua família é um projeto de Deus, glorifica a Deus. Se a tua família ainda precisa de algum ajuste, nessa parte de cada um fazer o seu papel, o marido fazer o papel, a esposa fazer o papel, e juntos fazer o papel com os filhos, e os filhos também fazer o papel primordial de honrar o pai, ser obediente ao pai, a tua família está nos planos de Deus. Então vamos, nesta manhã de domingo, 21 de junho, metade, passamos um pouquinho da metade desse ano de 2020, vamos entrar no plano divino, vamos nos alinhar, vamos ver o que está errado, para que nós possamos ser uma família abençoada pelas mãos. Vamos fechar toda a brecha do inimigo, porque o inimigo, meus irmãos, ele não brinca de ser inimigo. Ele quer entrar,
ele quer roubar, ele quer matar, ele quer destruir a tua família. Mas o Senhor, nesta manhã, o Senhor está colocando a tua família, aleluia, como algo, aleluia, primordial, como algo, como uma instituição que ele criou lá, já no Jardim do Éden, né? Ele está colocando de pé a tua família. Então fecha a brecha nesta manhã. Não dê lugar ao inimigo, não dê lugar para que o inimigo possa entrar e fazer arruaça dentro da tua família, fazer bagunça, atrapalhar. Porque Deus, nesta manhã, nós vamos estar orando ao Senhor e Deus vai te dar sabedoria para você conduzir, Deus vai dar discernimento para você ensinar, Deus vai te dar autoridade para você liderar nesta manhã, porque Deus, Ele está sobre a família, porque foi Ele que criou a família, e o Criador, Ele tem controle sobre a criatura, e tudo que Ele criou está sobre os seus projetos, sobre a sua vontade e sobre o seu beneplácito. Então, a sua vontade é soberana nesta manhã. Eu quero te agradecer nesta manhã, você que tem nos acompanhado, você que tem tirado esse tempinho acordado às 9 horas da manhã, para aprender da palavra de Deus, que Deus possa edificar a tua vida. Edificando a tua vida, a tua família vai estar edificada. Edificada no que? Nesta palavra. Deixa a tua vida, deixa a tua família ser edificada na palavra de Deus. Amém? Eu louvo e agradeço pelo companheirismo de você estar comigo nesta live, de você estar conosco, né? Seguindo aqui a Assembleia de Deus, Ministério do Belém, né? A congregação Monte Bertone, a qual tem um campo de amparo, né? Nosso pastor presidente, pastor José Lima. Que Deus venha te abençoar ricamente. Então vamos orar ao Senhor, lembrando aos irmãos que hoje à noite, né? Às 18 horas temos nosso culto presencial e também temos nosso culto, né, transmitido, né, através do Facebook, também através do nosso canal no YouTube, né, para os irmãos que estão no grupo de risco, que não podem estar vindo, né, no culto presencial, tem o privilégio de estar, né, nos ouvindo, nos assistindo este maravilhoso culto a qual será de missões, né. Tenha certeza que Deus falará grandemente em nossos corações. Vamos orar a Deus neste momento. Querido Pai, eterno Senhor, graças nós te damos, meu Pai, pelo aprendizado que nós aprendemos nesta manhã, Senhor, meu Pai, pelo Teu Espírito Santo, Senhor, meu Pai, que nos ensina, Senhor, que nos mostra, Senhor, que nos dá o esclarecimento, Senhor, dessa lição abençoada, dessa palavra a qual falou em nossos corações, meu Pai, a respeito, Senhor, da conduta da família, Senhor, que nós cada dia mais o nosso caminhar, Senhor, que cada dia mais, Senhor, meu Deus, o nosso viver, Senhor, nós possamos estar, Senhor, meu Deus, conduzindo, Senhor, debaixo, meu Pai, Senhor, da Tua palavra, Senhor, que nós possamos fazer segundo a Tua vontade, Senhor, que os maridos, Senhor, venham fazer o seu papel, que as esposas venham fazer o seu papel, e também os seus filhos, meu Pai, venham fazer o seu papel, Senhor, para que nós possamos andar em harmonia, Senhor, seguindo a Tua vontade, ao Teu querer, meu Pai. Venha abençoar cada lar nessa noite, Senhor, nessa manhã, Senhor, venha abençoar cada lar, Senhor, meu Deus, que possa, meu Deus, o Teu Espírito Santo, Senhor, adentrar, Senhor, meu Deus, repreendendo todo o mal, Senhor, repreendendo, meu Pai, todo o Espírito, Senhor, meu Pai, Senhor, que não provém de Ti, Senhor, meu Pai, que venha causar, Senhor, meu Pai, destruição nesta manhã, Senhor, que seja repreendido, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, visita cada lar nesta manhã, Senhor, venha curar, Senhor, venha libertar, Senhor, meu Pai, nesta manhã, Senhor, aqueles que estão enfermos, Senhor, aqueles que estão nos hospitais, Senhor, aqueles, meu Pai, que estão em quarentena, Senhor, meu Pai, Senhor, meu Deus, que Tu possa dar ânimo para os Teus filhos, meu Pai, que o Senhor possa dar autoridade para Teus filhos, meu Pai, para que eles possam conduzir, Senhor, meu Deus, a família, Senhor, segundo a Tua vontade, Senhor, segundo os Seus princípios, Senhor, segundo a Sua doutrina, Senhor, que nesta manhã, Senhor, meu Deus, essa palavra possa chegar, Senhor, em muitos lares, meu Pai, e que haja, meu Deus, transformação, Senhor, meu Pai, que haja arrependimento, Senhor, que haja, meu Deus, um transformar nesta manhã, Senhor, meu Pai, porque eu creio nesta palavra, Senhor, que é fiel e verdadeira. Por isso abençoa Teus filhos, meu Pai, dê um almoço abençoado, Senhor, meu Pai, dê uma tarde abençoada, Senhor, meu Pai, nos guarda, Senhor, nos livra, nos protege, Senhor, de todo mal, Senhor, é o que eu te peço nesta manhã,
manhã, Senhor, e lhe agradeço por tudo quanto o Senhor tem nos abençoado, por tudo quanto o Senhor tem nos dirigido nesta manhã, segundo a Tua palavra, meu Pai, segundo a vontade do Espírito Santo, Senhor, que é o nosso Consolador, que é o nosso ajudador, aquele, Senhor, que está conosco, Senhor, até a consumação dos séculos, meu Pai. É o que eu te peço, Senhor, e agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém. Deus venha abençoar o nosso lar. Receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a consolação do Espírito Santo esteja com todos. E todos abençoados digam amém. E todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus.